Olá, pessoal, boa terça-feira para todo mundo. Hoje é um dia mais que especial para o canal MMA Debate, quando a gente entrevista um dos maiores nomes da história do jiu-jitsu, alguém que conseguiu realmente criar raízes dentro do jiu-jitsu, fazer história dentro da academia dele, fazer com que uma posição, né, ele fosse responsável pela evolução de uma posição importante dentro do jiu-jitsu. Então, alguém que está envolvido dentro e fora do mundo do jiu-jitsu há mais de 40 anos, treinou com os melhores e hoje passa esse jiu-jitsu para tanta gente. Foi um grande competidor, hoje é um grande mestre. É a segunda vez que a gente está tendo a oportunidade de entrevistar ele aqui no canal MMA Debate, uma das lendas históricas da grande Barra Gracie, para uns Gracie Barra, mas ele é da época, se eu não me engano, até do Clube Gracie, né? Depois virou a época ainda da Barra Gracie, depois Gracie Barra, o grande Roberto Correia, o Gordo, mestre Gordo, um ícone da história do jiu-jitsu, multicampeão, campeão pan-americano, campeão mundial, campeão brasileiro, e hoje um mestre, né, um faixa coral, um dos nomes mais emblemáticos da história do jiu-jitsu, ele que desenvolveu a meia guarda, então um ícone e respeitado muito também pela postura dele, sempre muito profissional, e ajudou também a formar outros grandes ícones da história do jiu-jitsu. Sempre uma honra estar te recebendo aqui, mestre. Gosto muito da sua postura, do seu jeito de ser, e eu sei que dentro desse seu mundo super atribulado aí de seminários, de aulas, enfim, tendo que administrar academias, você ter arrumado esse tempinho aí, o mestre ele só pode ficar uma hora, que ele vai ter que dar um treininho daqui a pouco, mas muito obrigado aí pela sua compreensão e pela sua generosidade de estar aqui com a gente no canal MMA Debate, mestre. Prazer é meu aí de estar com você, obrigado pelas suas palavras aí, é muito bom estar podendo participar aí do teu canal, e porque você faz um ótimo trabalho aí também, divulgando atletas, divulgando professores, divulgando a arte do jiu-jitsu e do MMA em geral. Então, é um prazer e a gente sempre arruma um tempinho aí para as coisas importantes. Mas fazer uma pergunta meio descontraída, você tem semblante um pouco mais sério, mas todo mundo sabe que você também é uma pessoa super bem-humorada. E eu fiz essa pergunta que eu tive a chance de entrevistar, fiz uma live histórica com 3 lendas aí da Barra Gracie, que foi o Soca, o Sonequinha, 3 irmãos que você tem, o Draculino, e eu fiz uma pergunta para eles sobre como tem aquele negócio do Carson, os poderosos do Carson, os 5 mais poderosos da Carson Gracie. Eu fiz a pergunta dos 5 mais poderosos da história da Barra Gracie, gente que ficou lá uma semana, aquela pessoa que você lembra, assim, aí o Draculino contou, aí todo mundo contou a saga, o Draculino contou de uma pessoa que o apelido era Bob Vômito, você deve se lembrar de quem é, enfim. E aí, lógico, eu vou ter que fazer essa pergunta para você, que eles vão me cobrar, pô, você teve com o Gordo lá, não perguntou, para você, pode ser gente que você se lembra, assim, vagamente, pô, teve um cara, um maluco lá, ficou uma semana, depois ele foi embora. Quais os 5 mais poderosos da história da Barra Gracie para você? Eu me lembro, eu assisti a live deles, eu me lembro da resposta deles. Assim, um que eu acho que é unânime é o Nero, né? O Nero é uma fera, um garoto. Aí, garoto que eu digo, jovem, né? Adolescente, adulto já, mas eu não me lembro exatamente quanto tempo ele durou, mas era uma faixa branca, chegou a pegar azul. Ele tinha um golpe chamado nó de porco, né? Que ele dava um voador no pescoço, dava tipo um loop choke no pescoço. O Nero era uma fera. Teve um garoto também que foi aluno do Sonequinha, né? Mas foi da Barra Gracie, na época do Jean-Jacques, ali o Sonequinha dava aula para criança, que era o garoto que veio do Karatê, a gente chamava ele de... Não era Shaolin, não, era algum nome desse japonês, Shaolin ou Kung Fu, sei lá. O garoto também, infelizmente, o Soneca falou dele também, ele veio a falecer. Esses 2... Acho que o Maurinho, que foi falado por ele, por um deles também, ou por 2 deles, Maurinho. Então, esses são 3. Né? Rony Rústico, poderoso. Rony Rústico, pô, grande competidor, pô, amigo, gente boa, bom jiu-jitsu. Fez a estreia do MMA dele, do Vale Tudo na época, né? Aquele evento do Tijuca. Então, falei 4, né? Rony, Nero, o Shaolin lá, que eu não me lembro se era Shaolin, o Maurinho e pensar mais um, Proveta, poderoso também, esse aí, coitado, veio a falecer também, ele
não conseguiu se livrar da vida da droga e teve bem uma época, pô, ajudando na academia e treinando muito, chegou a ser campeão nas competições na faixa roxa ali, mas depois entrou para a vida da droga ali e veio a falecer também. Esses 5 aí. Beleza, mestre. É realmente lamentável essa parte final aí do falecimento dele, mas fica também como uma forma de homenagem de um nome histórico da academia. E além dessa poderosidade, né, vários desses nomes que você falou, como você mesmo disse, tinham talentos. Agora vamos falar de outra pergunta que eu fiz para os 3, né, para o Soca, para o Sonequinha e para o Draculino. Fala de nomes que a gente sempre, quando a gente pensa na Barra Gracie, a gente pensa dos 3, de você, além do Ralph, do Renzo, do Ryan, outros grandes nomes históricos, Jean-Jacques, o Carlinhos, enfim, depois o Roger, enfim, outros grandes nomes históricos da academia e tantos outros. Mas teve algum nome que para você, por algum motivo, um dia ele chegou na faixa marrom, essa pessoa decidiu ser advogado, alguém, ou não virou competidor porque não quis, alguma coisa assim, algum talento natural, alguém que era para hoje ter uma fama de ser um dos maiores, mas que por alguma coisa do destino a pessoa desistiu, algum nome que devia ser lembrado, assim, que você se recorda? Algum nome de algum talento natural que acabou não virando por alguns aspectos, mas que era de um talento muito grande, assim, que seria um novo Soca e por aí vai. Cara, teve, assim, aquele momento inicial, assim, sempre alguns talentos, né, cara? Mas é difícil saber se vai ser, né? Mas um cara, assim, que durou até a faixa preta e deu aula, né? Eu dei aula com ele, inclusive, foi campeão, cara, de tudo da época. Na época, acho que nem tinha mundial, mas ele foi campeão de tudo na época. Acho que foi campeão mundial na marrom, foi o teste final dele, né? E que era um cara muito talentoso, um ótimo competidor, apesar de ficar muito nervoso nas competições, mas um ótimo competidor e muito bom na academia também é o Big Red, João Paulo Big Red. Big Red simplesmente finalizava as lutas dele todas rápidas. Eu sei porque a gente lutava na mesma categoria e a gente fazia algumas finais, né? E fechava na época. E assim, eu batalhava lá do meu lado para chegar no peso leve e ele vinha finalizando todo mundo, pô. E pegava os caras duros, ele assim ganhava muito bem de todo mundo. Até a faixa roxa, ele foi muito consistente. Daí começou estudando medicina, já se afastou um pouquinho, mas sempre envolvido, dando a aulinha dele, envolvido. E na faixa marrom, assim, até talvez numa maneira de incentivar ele a lutar, né? Acho que o Carlinhos falou que se ele ganhasse o campeonato na faixa marrom ali, ele pegava a preta. E ele foi campeão na marrom, se não me engano, foi campeão mundial. Não sei, agora eu tenho certeza se brasileiro é mundial, mas acho que foi campeão do primeiro mundial na marrom. Ele, é um dos poderosos também. Mas Big Red comparado com os outros ali, ele é até tranquilo. Mas é talento, realmente. Ele poderia, assim, do pessoal, como eu falei, das faixas coloridas, pessoal dos anos 80 ali, todo mundo conhece ele bem, dos anos 90, mas ele poderia ter ido adiante, com certeza. Na casa do Big Red, que foi aquele famoso treino que o Rickson enfileirou todo mundo, né, mestre? Isso. O Big Red tinha um tatame na garagem dele. Na realidade, a gente começou dando aula no Novo Leblon, no condomínio juntos. Ele era morador do Novo Leblon. E uma época, o clube começou a aceitar só morador. Aí o Big Red abriu uma academia na garagem dele, onde ele levou metade, uma parte dos nossos alunos, né, que não eram os moradores, e os moradores ficaram ali comigo, e a gente ficou assim, junto ainda, né? O nome era Gordo Big Red, o Big Red Gordo, alguma coisa assim. Mas tinha um treino na academia dele, na casa dele, e eu dava aula no clube ali na segunda, quarta e sexta. E ele, por ter sido também, o Big Red foi aluno do Rickson também. Nessa época ele treinava com a gente na Barra Gracie, ele fazia aula no Rickson uma vez por semana, ou fazia uma private, alguma coisa assim. E ele teve esse contato, não me lembro exatamente como, e acabou marcando aquele treino, um treino fechado, assim, entre a gente ali. Nessa lógica eu não vou te fazer essa pergunta, porque na outra live você já explicou até com detalhes como é que foi o treino, aquele negócio todo, mas para você, a expectativa que tinha no dia anterior, o Rickson, lógico que tinham primos dele na equipe, como o próprio Carlinhos, que foi aluno do Rickson, o Renzo, o Ryan, o Ralph, enfim, mas o Ryan era novinho ainda, se eu não me engano, mas o Renzo também já tinha um bom nome, e o Carlinhos, que era um dos professores principais da Barra Gracie, tinha sido foi aluno do Rickson também, um dos professores principais que ele teve em determinado momento foi o Rickson.
Então, o que vocês vão em detalhe exatamente do que aconteceu, mas a fama que o Rickson já tinha naquele momento era surreal. E quando ia, a impressão que você teve, não. Conta pra gente qual o pensamento que você tinha antes. Passava alguma coisa na sua cabeça assim, pô, eu sei que ele é excepcional, mas deixa eu ver amanhã mesmo como é que vai ser o treino, aquela ansiedade. E depois do treino, lógico que você contou como é que foi, que ele pegou o pessoal de tudo quanto é jeito, aquele negócio todo. Como que foi a sensação depois que você olhou e falou, meu Deus, realmente é algo de outro mundo? Qual foi a sensação de um dia antes e a sensação na hora que acabou? Cara, então, na realidade, a gente já tinha algum contato, né? Eu conheci o Rickson, né? Apesar de nunca ter sido aluno, nem treinado antes com ele, mas eu já tinha visto ele treinar, né? Ele já tinha ido na Barra Grace ali, na Grace Bar, que seja, Clube Grace, whatever, algumas vezes. Eu vi ele sempre desse estilo de enfileirado. Ele chegava lá, pedia para o cara separar meia dúzia ou 10 e treinava com todo mundo. E, além disso, assim, a referência que a gente ainda tinha era o Renzo, que treinava com ele de vez em quando, era o Jean-Jacques, que sempre foi um dos meus principais professores. O Jean-Jacques tinha muito contato com ele. Então, assim, o Jean-Jacques passava muita coisa do que ele era para a gente. E o Jean-Jacques também tinha um estilo de treinar bem parecido, a nível de toda sexta-feira ele enfileirava a gente, esse tipo de coisa, entendeu? Então, eu já tinha uma expectativa do que eu ia ver, entendeu? Na época, realmente, ele era ali acima da média, eu via as competições e tudo, e ele estava num momento ali um pouco afastado das competições, e a gente, lógico, evoluindo, melhorando, eu acho que eu tinha acabado de pegar a faixa preta ali, então, né, sempre a minha expectativa era de dar o meu melhor, mas assim, eu já, como dizer, já esperava, já tinha uma expectativa da realidade do que ia acontecer. Isso antes. E no momento após, cara, foi mais um aprendizado, né? Aquela história que quando a gente perde, a gente aprende. Não é exatamente ganhar ou perder, mas acho que todo dia no tatame é um aprendizado. Eu ter treinado o tempo que eu treinei, não interessa de 5 a 10 minutos, foi ótimo para mim. E eu estar de fora, olhando ele treinar com todo mundo, foi melhor ainda. E uma coisa que eu me lembro que eu acho que foi o Draculino que falou, que mais do que a técnica, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, uma coisa muito importante ali é você aprender a treinar numa situação dessa. Como você vai ganhar de 10 pessoas? Como você vai conseguir treinar com 10 caras sem tempo? Ou até com um cara. Você vai lutar com um cara sem tempo. Como você vai treinar? Indo para cima e querendo matar em 1 minuto? Ou usando realmente o teu jiu-jitsu, as tuas alavancas, salvando a energia e podendo chegar no final, entendeu? Então, assim, realmente foi um dia de muito aprendizado. E olhando de fora, né, hoje até o Rickson é um herói do mundo jiu-jitsu, é um nome enigmático, aquela coisa toda. Então, você olhando assim, o que você viu ele em ação, em campeonatos, e teve essa chance de esse contato, e viu ele treinando, vendo os diferenciais. Você tem hoje aquele olhar clínico de mestre, então você sabe o diferencial do que é um cara diferenciado, de um fora de série. O que fez ele ser um fora de série? Ele ser mentalmente forte, ele ser rápido demais, ele pensar numa situação antes de todo mundo. O que fez ele ser esse gênio absurdo do jiu-jitsu? Os Cara, atributos principais. ele é mentalmente e fisicamente forte. Né? Na época ali, vamos dizer, anos 80, ele tinha pouco menos de 85 quilos, vamos dizer, mas era fisicamente sempre foi muito forte. Então, ele é mentalmente e fisicamente forte, confiante. Mas eu acho que o que realmente faz a diferença é o complemento, os detalhes. Ele sempre foi muito. Eu acho que o jiu-jitsu dele é muito detalhista. Mesmo ele sendo forte, ele nunca. Como é que fala? Rely. Ele nunca dependeu da força dele para o jiu-jitsu dele. O jiu-jitsu dele, ele tentou fazer o mais perfeito possível e conciliou com o físico dele. Mas é sempre muito detalhista, perfeccionista. Eu acho que isso são características de vários campeões, entendeu? E ele também procurou, fora do jiu-jitsu, um aperfeiçoamento na parte que seja de respiração, de meditação, de procurar outras técnicas, não exatamente de luta, que o Rickson é um cara que procurou muito, vamos dizer assim, um
um Muay Thai, um boxe para as lutas de MMA, mas procurar aprender e ver, ter a mente aberta para absorver tudo de outras coisas, entendeu? Absorver tudo, não, absorver o que vale a pena, o que você acha essencial para você. Então, acho que, mas especificamente o perfeccionismo e a cabeça aberta de aprender. Messi, o outro ícone da história, você mesmo falou, o próprio Sonequinha, naquela live com os três, né, com o Draculino só, que ele falou exatamente sobre o Jean-Jacques, que também era muito parecido nesse sentido, até porque o Jean-Jacques foi aluno do Rickson e tinha até o lifestyle, muitas coisas parecidas com o Rickson, e você me falou desse que ele enfileirava geral, e muita gente reputa, né? Lógico que o Carlinhos também foi professor da Barra Gracie, mas em determinado momento ele era, virou uma parte mais política dentro do jiu-jitsu, mas é lógico que foi um grande mestre também, tinha um grande conhecimento, mas muita gente teve aula direta mais com o Jean-Jacques. No seu caso, você chegou a ter como é que era feita essa divisão? Você teve muita aula com o Carlinhos também, e aí você conta um pouco pra gente qual que era o diferencial dos treinos de cada um, da parte técnica mesmo. Muita gente tem o grande mestre Carlinhos, lógico, como um grande nome do jiu-jitsu também, mas mais na parte da federação, aquela coisa toda. Você que teve ali aula com ele, o que era o diferencial técnico do Carlinhos? Era pegada? Ele era guardeiro? O que fazia? Como é que era o Carlinhos, as aulas dele, e também como é que era o Jean-Jacques, que é outro fenômeno da história do jiu-jitsu? Você que teve essa chance de conviver com os dois como professores. Então, quando eu comecei no jiu-jitsu ali, o Carlinhos sempre foi o dono e um dos mestres da academia, né? Se não me engano, era o Carlinhos, o Crowley e o Rigan Machado, que eram os donos da academia quando eu comecei. O Carlinhos ainda estava no momento presente ali, né? Os Machados que davam muitas aulas, o Carlos Machado, o Soneca, era o principal professor ali, um dos principais, o Rigan, o Zé Beleza, e o Jean-Jacques ainda ali, azul, pegando a roxa. Quando eu comecei, o Jean-Jacques era azul. Só que o Jean-Jacques sempre muito esforçado, né? Porque ele pegou a roxa, ali, ele e o Renzo eram mais ou menos a mesma graduação. 80 e pouquinho, não sei se 87, 88, o Carlinhos começou a, não digo se afastar, mas não estar todos os dias na academia. Ele estava num momento estudando e com o pai dele ali, estudando mais a parte de alimentação e andou com o tempo com dor nas costas, muita dor nas costas, o que afastou ele um pouquinho do tatame, mas nunca completamente. Ele sempre estava na academia 2, 3 vezes na semana e sempre ali de frente. Sempre que ia ter o treino dos mais graduados, era o Carlinhos que estava de frente, entendeu? No momento que o Carlinhos Soneca se mudou para a América, que foi depois do Rigan, veio o Carlinhos Soneca para a América, o Jean-Jacques assumiu esse treino que era o nosso, ali, o treino da garotada, faixa azul, faixa roxa, o treinozinho de competição. O Jean-Jacques era um cara com muita energia, ele gostava ele tinha muita energia na aula dele. Era uma aula mais, vamos dizer, voltada talvez para a garotada mais nova, né? Para o pessoal mais adolescente e jovem, entendeu? O Carlinhos... E geralmente o Jean-Jacques dava aquela aula, eu acho que agora não me lembro exatamente a hora, mas vamos dizer de 5 às 7, e o Carlinhos pegava a aula de 7 às 9, que era o pessoal que chegava do trabalho, pessoal mais velho, mais empresário, pessoal um pouquinho mais maduro, vamos dizer, que tinha aquela aula. A parte técnica sempre foi muito parecida, porque o Jean-Jacques é aluno do Carlinhos, entendeu? Então a parte técnica sempre foi muito parecida e o estilo de aula também. Só que eu acho que o Jean-Jacques assim com mais dinâmica, vamos dizer, mais energia, mais dinâmica na aula, entendeu? Numa época que eles meio que separaram, o Jean-Jacques foi para uma outra academia, as duas na Barra, mas ficaram com duas. Realmente teve um pessoal, a garotada, como eu falei, os mais novos, né, mais jovens, a gente acabou indo com o Jean-Jacques, que era a pessoa que era mais referência para a gente, que era onde a gente tinha mais contato. E na realidade, tudo ia continuar sendo Barra Gracie. Na época, a gente achou que não ia ter um problema. Houve um pequeno afastamento, mas coisa que em 3 meses, acho que em 3, 4 meses, a gente já estava treinando junto de novo, entendeu? E aí ficou o Jean-Jacques na Oficina do Corpo e o Carlinhos na Espaço Vital. Assim, como eu falei, muito parecido. A gente começou a ir 2 vezes na semana junto, até com o Jean-Jacques lá para o Carlinhos, para tomar aula com ele. O Carlinhos sempre também, cara, o Carlinhos tem um jiu-jitsu muito completo, como treinando. Eu treinei bastante com ele, tive a oportunidade. E dando aula também, entendeu? O Carlinhos é detalhista
é estudioso, e só que ele já estava, por esse período que ele se afastou de dor nas costas, de estudo de alimentação, etc., foi um período que a gente ficou mais próximo ao Jean-Jacques, entendeu? Com a vinda do Jean-Jacques para a América, eu era faixa marrom, eu, Sonequinho e o Flávio, eram os mais graduados do Jean-Jacques, Flávio, irmão do Soca. A gente voltou, que eu digo, foi todo mundo 100% para o Carlinho, né? Treinar todo dia lá. E continuou as aulas com o Carlinhos ali, normal, assim. Aí a gente já estava num nível assim, mais de competição, o Carlinhos estava sempre no treino de competição, e como eu falei, só que nessa época, para a gente, pessoal mais graduado, não tinha, vamos dizer, uma aula como tem hoje, vamos dizer, uma aula de 1h30, 2 horas. Eu tinha a aula da garotada, dos faixa branca e azul, vamos dizer, que era o Eduardo, o velho, né, e o Márcio Feitosa, acho que davam na época. E depois a aula das 7, que era o pega para capar, e às vezes com algum estudo de posição, alguma técnica, o Carlinhos passava alguma técnica, algum estudo de competição, alguma coisa que a gente tinha visto numa competição, alguma novidade, e depois o bate-bola ali, entendeu? Mas como vieram da mesma escola, acho que bem parecido o estilo. O próprio Rickson, cara, que o Jean-Jacques pegou muita aula com ele, também é um estilo de luta diferente, talvez um estilo de pensar diferente, mas é a mesma técnica. Tudo veio da mesma escola ali, entendeu? Do Hollis, do Hélio. Tanto o Carlinho quanto o Rickson tiveram muita aula com o Hélio. Então é tudo vem do mesmo lugar, entendeu? Bacana. E você chegou a ter aula com o mestre Zé Beleza, que ele também estava no início ali da construção da Barra Gracie, né? Você chegou a ter aula com ele ou você estava mais ou menos no mesmo? Ele era um pouquinho mais velho também no jiu-jitsu, né? Além de idade, lógico. A gente foi graduado agora, eu peguei a vermelha e preta, enquanto o Zé pegou a vermelha e branca. Então, você vê, ele é 7 anos na minha frente, né? Ele estava pegando realmente a faixa preta quando eu estava começando. E ele era o professor de criança, junto com o Riga. O meu irmão foi aluno direto dele, né? Porque o meu irmão ainda tinha 12 anos ali. E eu tomava aula com ele de manhã, mas de manhã eu estudava, né? Então, o meu horário de treino era a partir das 5 da tarde, né? Mas quando eu ia na academia de manhã ou na época de férias, muitas vezes era o Zé Beleza que estava dando aula. Então, assim, sempre foi um dos professores da academia e tive aula direto com ele, sim. E, inclusive, quando ele começou a academia na Gávea ali, onde ele dá aula hoje, até hoje, eu era faixa marrom, eu e o Sonequinha, a gente começou dando aula ali com ele. O Zé Beleza era o mestre, né, o professor, e eu e o Sonequinha éramos os monitores ali. O grande mestre Leão Teixeira, né, o Zé Beleza, eu tive a honra de entrevistá-lo ano passado. Ele tem um projeto aí de aula infantil, que é um negócio assim realmente fantástico. Tem a live aqui no canal, se o pessoal quiser pesquisar, é uma pessoa da melhor qualidade. Falando nisso, mestre, fala um pouco sobre essa graduação que você teve, né? Se eu não me engano, você recebeu a vermelha e preta do Renzo, né? Numa cerimônia que você, o Sonequinha, enfim, e meses depois teve a graduação que o Carlinhos, né, diplomou você e outros grandes nomes, gente até da própria da Carson, como o Bebel, gente que foi da Aliança, como o Grande Castelo, enfim. Conta um pouco pra gente dessas duas ocasiões que históricas, né, e bem merecidas, já que você é um ícone que está aí há mais de 40 anos envolvido diretamente com jiu-jitsu. E fala qual que é a emoção, né, que pensamento é agora que você literalmente é um mestre? Passa alguma coisa ou, na verdade, é só uma sequência natural para você? Ou tem um peso maior isso? Para mim é uma sequência natural. Na realidade, lá atrás, né, cara, tinha, sei lá, 2, 3 faixas vermelhas no jiu-jitsu ali, que eram os grandes mestres, e eu nem pensava numa faixa vermelha, né? O objetivo sempre foi a faixa preta, né? Eu fui graduado faixa preta final de janeiro, né? E quando deu os 31 anos ali, em janeiro também, eu estava fazendo um camp aqui e o Renzo pôde vir aqui e pôde graduar. O Renzo é uma dessas pessoas onde eu me espelhei, um desses caras que era professor na Barra Gracie, apesar dele nunca ter sido o professor oficial ali, mas é um dos caras que ensinava muito ali, a gente, tudo. Ele é o cara que eu tenho mais proximidade hoje. Eu tenho proximidade com o Jean-Jacques também, mas assim, que eu estou mais todo dia com o Renzo, e o Renzo
apesar dele ser muito ocupado, ele estava com essa data disponível e veio aí para me graduar. No caso, foi eu e Sonequinha, e foi muito bom. Foi emocionante na hora, a gente se emociona, porque na hora ali acaba passando um filme na cabeça, né? Mas é, assim, bem comum, achei. E depois a confederação, a IBJJF, entrou em contato falando que eles iam... Acho que eles graduam, né? Algumas pessoas que fizeram parte da história, acho que principalmente da história de competição, e perguntaram se eu teria disponível a data para ir. Eu prontamente falei que poderia. Eles iam só confirmar se o Carlinhos poderia estar lá. Eu não sei se ele não estivesse, ia ser algum outro, vice-presidente, alguma coisa. Mas daí eu fui pegar essa graduação da IBJJF, lá nesse campeonato mundial de Master, né? Que é uma enormidade, é um campeonato com mais de 10 mil pessoas, acho que teve 11 mil, sei lá. É o Jiu-Jitsu Kona. E eu acho legal, cara. É uma... Assim... Eu acho que é uma homenagem, não seria homenagem, mas uma coisa a pessoas que fizeram alguma coisa assim pelo esporte. Muita gente fez, e eu acho que de agora em diante vai começar a ter cada vez mais faixa coral chegando, né? Isso é cada vez mais gente. Realmente, na minha época, tinham poucos faixa preta, né? Quando eu comecei, a gente sabia os faixa preta praticamente todos, né? Daí, na minha geração ali, que é a geração dos anos 80, anos 90, teve uma galera. E a tendência agora é vir cada vez mais. Eu não sei exatamente como é que a IBJJF vai fazer, né? Se vai continuar graduando, como é que ele vai fazer. Mas é bem interessante, cara. É um negócio bem... Achei legal. Mestre, você acabou citando o nome do Renzão, né? Também já tive a honra de entrevistar aqui uma das figuras mais carismáticas e queridas aí no mundo da luta. Acho que quem não gostar do Renzo é porque a pessoa realmente está de mal com a vida mesmo, né? Que realmente é aquela energia toda daquele jeitão dele. E os irmãos dele, o finado Ryan também, em determinado momento, foi seu amigo até o final, né? Você foi amigo dele até o final. E o primeiro dos irmãos que foi seu amigo, se eu não me engano, até pela idade, foi o Ralph. Quanto é lógico, eu vou fazer a pergunta até pelo tempo, né? Para a gente contextualizar. Fala um pouco de cada um, né? Como que foi a amizade, de uma maneira até sucinta, com cada um deles. E qual que é a diferença de característica, não de jiu-jitsu, de pessoa, né? Que você conviveu bem com todos, né? Muita gente tem as polêmicas do Ryan, mas você conheceu o Ryan, sabe que ele tinha um bom coração, tem várias histórias positivas sobre ele, enfim, sem polêmica, sem nada. Conta um pouco pra gente a característica de cada um. A gente sabe que todos eles eram pessoas de coração grande, generosa, aquela coisa toda. Você que morou com eles, né, em determinado momento da sua vida, conta um pouco pra gente a característica desses três icônicos nomes da história do jiu-jitsu, o Ryan, o Ralph e o Renzão. E a importância de cada um na sua história também. O coração dos três assim, é enorme. Assim, isso eu acho que é uma característica deles, da criação. Eles foram criados com muito amor ali pela Tia Vera e pelo Robson, e a bondade dos três. E não dá para dizer qual é o maior. Cada um tem características diferentes, lógico. Como você falou, o Ralph tem exatamente a minha idade, 2 meses de diferença, então, né, eu não conheci ninguém antes, né? Na verdade, o Renzo tinha estudado com o meu irmão mais velho, então já eram pessoas conhecidas ali. O Ralph, a gente estudou na escola novo, e o Ralph é a pessoa, talvez, que eu, como tinha a nossa idade, né? Era eu, o Ralph, o Russo, o Daniel, o Joselito, são primos dele, né? A gente se aproximou muito e andava muito junto. A gente dormia na casa deles pelo menos uma vez por semana, eles dormiam na casa, estava todo dia junto. Aí, o Ryan já andava muito com a gente, né? O Ryan nunca andou muito com a garotada da idade dele. O Ryan sempre andou com os mais velhos. E era como assim... Era talvez como um irmão mais novo, né? Porque a gente estava sempre muito junto, e não dá para dizer que às vezes você não tem um amigo. Quando você tem 14 anos, você não tem um amigo de 11, mas ele estava junto ali com a gente, entendeu? E eu sempre fui muito próximo a ele. Ele, às vezes, quando o pessoal meio que queria excluir ele de alguma festinha, alguma coisa, eu falava para ele: amanhã vai ter a tal festa, tal hora, não sei o quê, para ele ficar esperto, para ele ir com a gente, entendeu? Então, acho que a gente se aproximou muito por causa disso. E o Renzo ali,
como eu falei, o Ryan 3 anos mais novo, o Renzo 4 anos mais velho, já era realmente um cara que a gente via como um cara mais velho, como, vamos dizer, quase um ídolo, vamos dizer, né? Praticamente. E que a gente queria chegar onde ele estava, né? Que na época ele era mais graduado, o garoto ele já era faixa azul, ele pegou a roxa, ele já lutava os campeonatos, já dirigia, já fazia as coisas dele, viajava. Então era assim a pessoa que a gente olhava para frente. O Ralph, ele se mudou para quê? Para a América muito cedo, né? Então a nossa amigo é aquele negócio, né, cara? O amigo de verdade você não precisa falar todo dia nem toda semana. Mas o Ralph se mudou para a América muito cedo, numa época que não tinha internet, que não tinha WhatsApp, que não tinha esse vídeo. Então, assim, telefone de vez em quando, se vinha uma vez por ano aqui no campeonato, estava com ele ia no Brasil, mas assim, realmente aquela dia a dia diminuiu. O Ryan em São Paulo, então também não tinha o dia a dia, mas tinha mais ainda do que o Ralph, que São Paulo e Rio do lado. O Ryan estava sempre no Rio, a gente estava sempre em São Paulo também. E foi um momento que talvez que eu acabei me aproximando mais do Renzo, que em 95 ou 96, 95, 94, talvez, 94, 95, ele abriu a Grace Ipanema e foi junto, a gente abriu junto, entendeu? Nós dávamos aula junto. Então, nossas esposas eram amigas e o Renzo morava na Zona Sul ali, eu morei um ano também na Zona Sul, então acabou que a gente ficou bem mais próximo ali. Fiquei bem mais próximo do Renzo nessa idade mais velha, né? Mas assim, não tem, cara, falar que é o melhor amigo ou mais próximo. Como eu falei, são proximidades diferentes em momentos diferentes. A história da amizade com essas 3 lendas do jiu-jitsu, e você viveu na casa deles, enfim, tem alguma história engraçada também, uma forma de homenagear também outro ícone da história, que você teve muito contato com ele também, obviamente, que é o grande mestre Robson Gracie, também falecido há pouco tempo. Ele com certeza também era uma pessoa super carismática, entendia bastante de jiu-jitsu, aquele jiu-jitsu old school. Ele passava algum segredinho ali para você? Eu vejo sempre vídeo dele, ele ficava rodando o óculos dele, né? Ele tinha um jeito assim, ficava rodando o óculos, a correntinha. Ele era bem carismático também, entendia bastante. Você viveu ali com ele. Tem alguma história sua com o mestre Robson Gracie também? Que você queira contar? Alguma coisa que ele conversava? Alguma história? Eu tinha um contato bastante com ele fora do tatame, muito, né? Sempre ele ia visitar os filhos ali, apesar dele já não estar mais, na época, morando ali na Barra com eles, mas quando ele ia visitar. A gente viajou, quando eu era criança, viajamos várias vezes para Búzios e tudo. Tem muita história, cara. E no tatame, basicamente, assim, ele ia lá na academia, na Gracie Barra ali, muitas vezes, e realmente ficava assistindo, principalmente quando a gente ia fazer alguma coisa de bloqueio, de trocação, ou de vale tudo, alguma coisa. Ele ia lá e dava um pitaco, sempre corrigia muito a postura, o jeito de derrubar. Ele sempre tentava dar uma corrigida nessa parte, né? Teve uma vez, eu me lembro que ele me convidou pela federação, né, para dar um curso de... Essa vez não é engraçado, mas eu me lembro dessa parte, né, que você está perguntando do convite, para dar um curso de arbitragem. Como eu era um dos atos ali da IBJJF mais antigo e tudo, da CBJJ, ele me convidou pela Federação do Rio para dar um curso de arbitragem ali no Forte da Urca. Eu fui nesse dia, e estava de kimono, e ele estava de kimono, com a faixa vermelha dele lá amarrada. E eu me lembro que ele falou isso, ele falou assim, para vocês deve estar estranho estar me vendo de kimono, né? Porque quase ninguém me viu aqui de kimono. E realmente foi a primeira vez, tirando para tirar foto, que eu já tinha visto, foi a primeira vez que eu tinha visto ele de kimono no tatame, assim, que eu tive com ele. Entendeu? Mas tem muita lembrança boa, muitas lembranças boas. Mas para você deve ser, hoje, vendo aí evento na pirâmide, aquela coisa toda, e você viveu aquela época de campeonatos que eram pouquíssimos campeonatos, os tatames eram precários, aquela coisa toda. Era inimaginável ali, na metade dos anos 80, a gente imaginar que o jiu-jitsu ia estar nessa maneira, a gente tendo
10 academias no seu nome, aquela coisa toda, tendo filiais, vivendo do jiu-jitsu, né? Lógico que é algo super merecido por todo o trabalho que vocês fizeram no passado, mas era algo irreal, né? Em algum momento ali nos anos 80, tinha alguém que era otimista, falava, gordos, pode ter certeza que um dia isso aqui vai dar dinheiro pra gente, ou vocês nem passava na sua cabeça algo nesse sentido naquela época? Cara, não, anos 80 ali, passava zero pela minha cabeça. Na realidade, no momento ali, o que eu queria era fazer o que eu gostava, entendeu? Quando eu resolvi, né, que eu queria dar aula de jiu-jitsu ali no comecinho dos anos 90, né, eu ainda era final da faixa roxa, começo da marrom, e assim, nunca foi por dinheiro. Eu acho que tenho certeza que não tem nenhum, vamos dizer, mandinal, gênio da minha geração que tenha achado que ia ganhar dinheiro. Todo mundo fez por amor ao jiu-jitsu e porque é o que estava com vontade de fazer naquele momento. Sim, estava num crescimento, ia crescer, mas inimaginável que ia chegar. Acho que o Draculino até mencionou uma vez, não sei se foi na tua live ou numa live, que o Carlinhos foi um cara que sempre falou que ia ir, que ia conquistar o mundo, mas isso já foi ali de 90 e pouco, né? 95 ali, quando ele resolveu fazer o primeiro Pan-Americano. Aí foi, eu me lembro bastante ele falando, o que acontece em Los Angeles todo mundo sabe, então a gente tem que ir para lá. E daí já estava ali com o UFC em 93, então tinha uma perspectiva realmente de exterior e de crescer. Mas até o começo dos anos 90, que era um negócio só Brasil, cara, realmente eu acredito que muita gente torcia, mas ninguém imaginava um campeonato com 10 mil pessoas, como tem hoje, um europeu com 7 mil pessoas. Acho que ninguém imaginava isso. Torcer é uma coisa, né? Saber que vai acontecer é diferente. O próprio Master, né? Você vê como é que tá o campeonato de Master, um negócio absurdo, né? Sim, esse é o Mundial Master aí, que é o maior campeonato de todos, né? Na realidade, começou. O Zé estava. A gente encontrei com o Zé agora lá, o Zé estava lembrando disso, né? Que no primeiro que ele botou pilha para fazer, ele era vice-presidente da federação na época ainda. E as pessoas não deram muito valor, ninguém vai querer ver o Master lutar, etc. E o primeiro foi um sucesso, aí teve o segundo, sucesso maior ainda, e esse sucesso só vai crescendo. E se você parar para ver, assim, o jiu-jitsu, toda arte marcial dá para ser e é praticada por pessoas já adultas e já acima de 40 anos. Mas eu não acredito que nenhuma delas seja praticada como o jiu-jitsu. E do jeito que o jiu-jitsu é. Porque no jiu-jitsu, a gente com 40, 50, 60, 70 anos pode disputar uma competição, pode dar o máximo no treino do dia a dia, e é um esporte seguro, né, cara? Você sentiu alguma coisa, bate, acidentes acontecem, mas é um esporte seguro. É difícil você ver, assim, vamos tirar sem menosprezar nenhuma outra arte, mas a intensidade do Muay Thai, por exemplo, na Tailândia, com 19 anos, os caras estão se aposentando. Então, assim, não vai ter um lutador de Muay Thai competindo 10 mil competidores com 50 anos de idade, entendeu? Isso é irreal. Então, assim, o esporte de grappling, né, que seria o jiu-jitsu, talvez o judô tenha um campeonato de master ok também, mas eu acho que a grande diferença, assim, do sucesso do master no jiu-jitsu é essa. É só ver a percentual de alunos, entendeu? O meu grande percentual de alunos aqui na América é criança até 12 anos, muita, e daí tem ali o adolescente e o adulto novo ali, uma pequena parte, e adulto acima dos 35 anos. Que eles já estão bem de vida, já começa a voltar, bota o filho para treinar e começa a voltar a treinar também, ou começa a treinar com 35, 40 anos de idade. É o grande público do jiu-jitsu na América. E quem é que fazer uma pergunta, não sei se essa acho que você não vai conseguir responder, que acho que ninguém está conseguindo. Quem consegue parar o fenômeno Soca, hein, nos Masters? Alexandre Soca. Quem consegue parar aquele fenômeno? É difícil. Além de tudo, a gente é muito amigo, né, cara? Então, assim, o jeito que ele treina, o jeito que ele se dedica, é complicado parar ele. Quem pode parar ele é o tempo, é ele mesmo, né? Assim, as pessoas acabam não sabendo, ele nunca
mesmo que ele perdesse, ele não ia usar isso como desculpa, mas, né, tem altos e baixos na nossa vida. Ele estava internado antes desse Mundial agora. Com 10 dias antes do Mundial, ele esteve internado no hospital com um problema de saúde, e ele não ia lutar. Mas ele sempre soube que ele ia, mas o médico falou que ele não podia, etc. Os amigos falando para ele não lutar. Mas é isso, cara. Lógico que existe ótimos lutadores. Tem gente aí que não está competindo, que eu acho que é experiente e bons, que poderiam fazer boas lutas com ele. Mas da galera que está competindo e botando a cara, não tem o que falar. Ele entra ali e finaliza todas as lutas. A final dele foi bem disputada, né? A final agora do Master, mas bem disputada. Ele teve um domínio da luta e ganhou de 5-0, mas ele não conseguiu finalizar. Então, ele é perfeccionista também, e ele mesmo se cobra. E, com certeza, ele não gostou do resultado dessa final e já está se aprimorando para vir melhor. E, além de tudo, diz ele que se aposentou, né? Mas eu não acredito. Ano que vem, na hora que abrir a inscrição para o próximo, acho que ele se desaposenta de novo, né, mestre? Tem jeito. E, além de tudo, uma figura fantástica, né? Eu tive a honra de entrevistá-lo algumas vezes com um trio, né? Naquela vez, ele, o Sonequinha e o Draculino, e, se não me engano, 3 vezes eu entrevistei ele de maneira individual, e uma figura, assim, extremamente generoso, e tem uma academia fantástica também nos Estados Unidos. E o bacana, né, mestre? Vocês, todo mundo, e aí eu vou falar das grandes academias, da Muay Thai, os principais nomes históricos, estou falando principalmente da sua época ali, né? E também da Barra Gracie e também da Carson, enfim, todo mundo conseguindo levar o legado dos seus mestres, enfim, para o mundo inteiro, e conseguindo levar esse jiu-jitsu para o mundo inteiro. Deve ser algo que tem muito orgulho para você, né? Porque vocês tiraram ali leite de pedra daquela época complicada, e não digo, como você disse, não financeiramente, mas o prazer de ensinar esse jiu-jitsu fantástico para pessoas aí no mundo inteiro é algo muito legal, né, mestre? Cara, o jiu-jitsu realmente é um produto muito bom de ser vendido, se for bem usado e bem vendido. Como eu falei, a gente não acreditava lá atrás, não acreditava, não. Tanto acreditava que a gente fez, mas foi um negócio que, se não tem ninguém ganhando dinheiro, como é que você imagina que você vai ser o primeiro, entendeu? Então, foi uma geração, não foi um nem outro, foi uma geração que acreditou num produto, e esse produto ainda está crescendo, ainda tem muito a crescer. Eu vi essa semana a entrevista fantástica de um rapaz que trabalha com autismo, o Felipe Nilo. E cara, o jiu-jitsu realmente transforma vidas e ainda está crescendo, entendeu? Hoje, aqui já conquistou a América do Norte, mas na Europa ainda vai crescer muito, na Ásia ainda vai crescer muito. E, assim, agora, realmente, o que eu falo, né? As pessoas que eu conheço que entraram no jiu-jitsu pelo dinheiro, até hoje, é um produto bom. Mas se você está indo pelo dinheiro, tem outras coisas para fazer que vai te dar mais dinheiro. Não é fácil. Você tem que saber o que está fazendo. Desgasta tempo, desgasta um monte de coisa. Então, se você fizer bem feito, e não existe também, eu acho que não existe o segredo do sucesso. O segredo do sucesso, na minha opinião, é pontualidade, conhecimento técnico e ser trabalhador. Esse é o segredo. Agora, como você vai fazer, cada um faz. Entre eu e meus amigos mesmo, cada um faz de um jeito diferente, e tem vários que estão bem-sucedidos, outros. O que é o sucesso? Né? A gente pensa bem-sucedido é o cara que está ganhando dinheiro. Não. Talvez, às vezes, tem um que não está ganhando dinheiro, mas tem sucesso. Eu tenho aluno meu que tem um projeto social que ele cobra 0, e é um cara de extremo sucesso. Entendeu? A vida está abrindo as portas para ele, então, realmente, o lugar que o jiu-jitsu está, e, cara, realmente, para a minha geração que viu o que foi, assim, que viu de onde saiu, que, sei lá, quando eu era faixa roxa e resolvi que ali que eu ia dar aula, eu comecei a dar aula com o Ralph, né? Nós dois juntos, na mesma academia. Eu, segunda e quarta, ele terça e quinta, alguma coisa assim. E sexta a gente dava aula junto. Cara, ele ia dar aula porque ele era Gracie, Ralph Gracie. Mas, assim, quem dava aula além dos Gracie? Um ou outro. Quem tinha uma situação financeira ok?
Não, tinha uma qualidade de vida ok, mas não tinha situação financeira. Então era um negócio muito no início, entendeu? E ver o que chegou hoje é só felicidade, cara, só alegria. Não que esteja todo mundo rico nem nada, mas o lifestyle do jiu-jitsu, cara, realmente é diferenciado, entendeu? E para quem vive o lifestyle, tem gente que só quer pegar do jiu-jitsu, né? Eu acho que o lifestyle do jiu-jitsu é essa troca. É você viver do jiu-jitsu e você está sempre contribuindo e somando também para o jiu-jitsu de uma maneira geral no crescimento mundial. Bacana, a gente está tentando fazer perguntas diferentes daquela primeira live para não fazer, né, a origem da. A gente sabe que você teve uma contusão no joelho, que daí deu origem a você conseguir fazer a meia guarda, então não vou fazer as mesmas perguntas, porque tem uma live com o mestre Roberto Gordo aqui no canal, então é só colocar Gordo MMA Debate, tem toda a saga dele histórica, então estou tentando fazer perguntas mais pontuais, diferentes, né, mestre? Falando nisso, a gente já está caminhando aí para o final da live. Você falou exatamente sobre essa parte de negócio do jiu-jitsu, né? Não falando só da parte financeira, enfim, é lógico, além de você estar proporcionando algo para qualidade de vida das pessoas, também para a sua qualidade de vida, que você ensinar, passar essa coisa para outras pessoas é algo que também internamente te faz bem, mas também virou um negócio, é algo que financeiramente te remunera. Além dessa parte, antigamente você pegou aquela época da casca grossice mesmo. Pessoal, Gordo, senta aí que eu vou te ensinar uma posição, aquela coisa toda. Hoje em dia, o professor tem que ser diferenciado, tem que ter um approach diferente. Você vai dar aula para pessoas de culturas diferentes, que você tem que ter um jeito diferente, aquela coisa toda para cada cultura. Você tem uma preocupação também hoje em dia da parte administrativa, por exemplo, ler coisas de finanças, etc., como gerir o seu negócio, aquela coisa toda, ou tem uma pessoa que olha mais essa parte administrativa para você e o seu foco é só na aula mesmo, no método de ensino, ou você também hoje em dia tem preocupação com essa parte de estrutura, de administração, de finanças, de como alavancar mais o negócio, etc, etc. Cara, são duas coisas que caminham juntas, né? Eu, Gordo, professor de jiu-jitsu, eu quero sempre me aprimorar, tanto na parte técnica quanto na parte de didática, né? Eu procuro sempre me aprimorar, eu aprendo, eu não posso te dizer que eu sou um cara que assisto muito vídeo, às vezes vejo um ou outro, mas eu não sou um viciado em vídeos, mas sempre que eu posso, né, estou numa aula, estou fazendo aula com pessoas diferentes, estou olhando, estou em todos os campeonatos para ver o alto nível, que eu acho que no alto nível tem muita coisa nova, boa acontecendo. E tem o Gordo empresário, né? Dono de academia. Dono de academia é uma coisa, professor é outra. Eu conheço donos de academia que não dão aula praticamente, só são o dono da academia e tem pessoas dando aula. Eu sou professor da minha academia e sou dono da academia. Minha sócia é minha esposa. Ela é ótima vendedora, sempre foi. Trabalhou com venda, né, de móveis, trabalhou com venda de roupa. Então, ela faz a parte da venda. A parte administrativa a gente faz junto. Ela, vamos dizer que seria a mais responsável, mas a gente está todo dia junto, todo dia trocando ideia e crescendo junto, entendeu? Eu acho que é muito importante. Como eu falei, os dois caminhos. Eu sempre fui de um pensamento que o bom jiu-jitsu não tem jeito, vai vencer, e eu acho que vai vencer, mas o bom jiu-jitsu com uma má administração vai demorar mais, né? Aquele negócio, o que é o melhor produto do mundo é vender petróleo. O segundo melhor é vender petróleo mal vendido. Então, assim, mesmo o jiu-jitsu mal administrado dá para funcionar, mas a administração... Só que a administração não é só administração. A administração é a parte que você falou de approach, de didática. Isso é que evoluiu muito, né, cara? Além da parte fora do tatame, que é a administrativa, a parte de didática do jiu-jitsu mudou muito. Por quê? O mundo mudou. Então, o mundo requer mudança. Muita gente fala daquele jeito que era casca grossa. O mundo era mais assim. O mundo aceitava mais. O mundo todo aceitava você ser daquele jeito. E as pessoas tinham ali, vamos dizer, 100 alunos e tinha um filtro. Acaba que só fica quem quer fazer luta. Quem quer fazer luta sabe que a luta é dura, que desgasta, que vai ser isso, que vai chegar em casa cansado, que não vai aguentar. Hoje, com as pessoas tendo 200, 300, 400 alunos,
e o mundo está mais globalizado, tem mais, vamos dizer, o mimimi, e a gente, que eu digo todo mundo, de qualquer esporte, de qualquer modalidade, entendeu que você precisa ter didática para atingir um número maior de pessoas. De um jeito, indo só numa linha, você vai atingir um número pequeno de pessoas. Com mais didática, você vai atingir mais pessoas. Se você pega uma escola russa de wrestling ou de esporte em geral, é uma escola muito madura. Eles não querem saber de mimimi. É isso mesmo, tem que ser assim, dar um cascudo na cabeça. Isso não funciona aqui no mundo ocidental. Entendeu? Eu vejo dessa maneira. Hoje, as coisas têm que ser mais tranquilas. Entendeu? E não que seja certo ou errado. Além de não funcionar, eu acho também que é a melhor maneira. Você consegue atingir mais pessoas tendo uma didática melhor, uma aproximação melhor dos alunos. Bacana, mestre. Eu sei que esse nome que eu vou falar é um nome emblemático, todo mundo, até os rivais que eu falo, como você foi rival dos alunos dele, mas rival esportivamente, na época falando que é o grande Carson Gracie, outro nome histórico, e todo mundo, mesmo sendo rival dele, tem alguma história, tem algum caos seu com ele, alguma coisa que você encontrou no campeonato, ele, gordo, toma cuidado, hein, bichão, que hoje, não sei, tem alguma história seu com ele, ou algum encontro que você teve, que ele falou alguma coisa, não precisa nem de ser engraçado, porque a gente pensa no Carson, todo mundo tem algum caso engraçado com ele, alguma coisa assim, mas tem alguma história inusitada sua com o Carson, ou elogio que ele te fez assim, no pé do ouvido, tô vendo sua evolução nos campeonatos, hein, bichão? Então, com certeza você tem alguma história, né, sobre esse nome icônico também dentro da história, apesar de ter sido do lado oposto, ele ter sido um grande rival seu esportivamente, mas um nome histórico também. Tem alguma passagem sua com ele, mestre? Várias, né? O Carson, como você falou, a academia dele como rival, uma faixa azul, roxo, marrom, preto, sempre lutei muito com os alunos dele, ganhando, perdendo, e sempre escola muito dura, os caras muito duros. Mas quando você está lutando contra um aluno do Carson, você sabe que o Carson está olhando. Isso é um negócio, né? Às vezes você luta, lutei contra o fulano, mas o professor às vezes não está nem olhando. Contra os alunos do Carson, o Carson estava sempre olhando. Um detalhe, que, né, eu não sei se eles mesmo percebiam isso, né? Mas a gente ali sempre falou. Quando uma vez ou outra que o Carson, por algum motivo, na época ninguém viajava muito. Então, vai ter um campeonato, o professor ia estar lá. Mas uma vez ou outra que o Carson não tivesse, o rendimento dos alunos dele caía um pouco. Isso é fato. Isso é minha opinião, tá? Fato que eu digo minha opinião. Teve um momento com o Carson na faixa marrom, foi meu último campeonato na faixa marrom. O Valide era um cara que eu lutava sempre. E a gente fez uma luta aí na faixa marrom em Petrópolis e o Carson era o árbitro central. Você vê como é que os tempos eram diferentes. Né? O Carson era árbitro central, os bandeiras, se não me engano, eram o Apagavela, o irmão do Cres, né, o Cleiton, e mais um, eu não me lembro exatamente se eram esses três, mas eram três caras do Carson. Era um campeonato feito pelo Cres, né? Então era a arbitragem toda do Carson, mas não é sobre isso que eu exatamente quero falar. Quando começou a luta, né, o Carson veio amarrar a faixa em mim, né? Que eu ia usar a faixa que hoje em dia é verde e amarela, sei lá. O Carson veio amarrar a faixa em mim, e enquanto ele estava amarrando, ele veio no meu ouvido e falou assim: aí, quero ver você ganhar do Valide hoje, porque o Valide está muito poderoso. Mas lógico que ele falou de uma forma brincando, né? Porque o Valide já tinha me ganho 4 vezes. Então ele veio, né, no pé do ouvido ali: quero ver o Valide hoje, hein? Ele está muito poderoso. Beleza. Por acaso foi uma luta que eu ganhei do Valide, com uma grande vantagem, entendeu? E isso foi um negócio marcante. Aí depois da luta, né, a torcida gritando meu nome e tudo, daí o Carson também aproveitou para... Não, o Gordo ganhou, mas está 4-1 para o Valide. Pô, assim, dá para ver no vídeo ele fazendo assim, né? Isso é uma passagem. E depois, cara, isso tudo eu como faixa colorida, né? Depois já como professor, bem mais para frente, na fase do Vale Tudo, né? Que eu tive a equipe de Vale Tudo muito tempo. Eu encontrei com o Carson em vários eventos, em Manaus, algumas vezes. Daí já era... Tipo, eu já não era mais rival, né? Assim, eu acho que meus alunos praticamente nunca lutaram contra os alunos dele. Então, já era tinha mais um coleguismo ali. O Carson sempre muito atencioso, muito legal. Além de ter sido um dos maiores nomes da história, aí ninguém tem dúvida disso.
Mestre, fazer a pergunta final, né? Você está na América já há algum tempo. Existe a possibilidade, aquela coisa, eu sei que quando está nos Estados Unidos, hoje, é lógico, a qualidade de vida, financeiramente o dinheiro rende bem mais aí, aquela coisa toda, mas né, historicamente você é uma pessoa oriunda do Brasil, do Rio de Janeiro, aquela coisa, tem família que ainda. Você pensa em voltar para o Brasil ou isso é algo que não existe? E conta para a gente aí quantas academias você tem no mundo inteiro, você dando aula, a sua rotina você dá aula de segunda a sexta, você dá aula só no período da manhã, só no período da tarde? Conta um pouco para a gente também, falar onde está o seu Instagram, o pessoal queira te seguir, enfim. Essas 3 perguntas em uma só, mestre, para encerrar. Então, o meu Instagram pessoal é Gordo BJJ. Aí tem a Academia Gordo BJJ, que é o Instagram do Brasil, e tem o Gordo BJJ USA, que é a academia daqui. Cara, eu gosto do Rio de Janeiro, eu gosto do Brasil, eu gosto da cultura. Eu não saí do Brasil exatamente por um motivo financeiro. Eu saí do Brasil mais pela situação de violência, entendeu? Especialmente a minha filha já morava no Canadá e chegou um momento ali do meu filho adolescente que eu achei que estava na hora de sair fora, de dar um futuro melhor, principalmente para ele. As coisas, graças a Deus, estão legais aqui. Eu não penso realmente hoje, não penso em voltar, não passa pela minha cabeça voltar para o Brasil, especialmente pela situação que o Brasil, que eu acho que o Rio de Janeiro está. Não vou nem falar Brasil, porque a minha realidade do Brasil é o Rio de Janeiro, tá? Então, que o Rio de Janeiro está nessa situação de violência. Realmente, aqui na América, uma coisa que assim, que a gente nem repara, né, cara? Mas aqui na América você anda na rua, em qualquer lugar, sem preocupação. Ah, mas já teve um assalto em Nova York, não sei o quê. Em determinadíssimos lugares pode ser perigoso de andar na rua. Na maioria dos lugares, e principalmente onde eu moro, a violência não existe. Não existe assalto, não existe. Então, assim, poder... Eu não uso joia, não uso relógio, nem nada, mas, assim, minha mulher poder usar uma joia, eu poder ter meu carro e saber que não vou ser assaltado, eu poder estar com um iPhone, com um relógio, saber que não vou ser assaltado, que não vai ter violência, que não vai ter um tiroteio, é uma coisa agradável, entendeu? É a minha melhor sensação de morar no exterior, é essa. A realidade é essa. As minhas academias, basicamente essa minha academia daqui da Flórida, de Westland, entendeu? Eu tenho uma associação na Europa, que nenhuma academia é minha, nem perto disso, eles são apenas associados a mim, e tem algumas filiais aí no Brasil, entendeu? A academia que era minha no Brasil aí, que era na Barrinha, hoje é na Olegário Maciel, quem toca é o mestre Toco, Totti. A gente fez um acordo entre eu e ele, é a minha academia ainda, mas assim, é ele que toca praticamente tudo. Eu vou aí todo ano, uma vez por ano, visito. Eu gostaria de ir ao Brasil 2 vezes por ano. Esse ano eu estou indo agora pela 2ª vez. A partir do dia 26 eu vou estar aí. Mas, às vezes, a correria não dá, entendeu? E assim, um dos motivos maiores que eu vou é realmente visitar minha mãe, alguns amigos e as academias. E tem as filiais aí no Brasil que eu visito sempre que eu posso também. Tem em Friburgo, tem no Novo Leblon, tem em Jacarepaguá, tem em Macaé, e uns projetos sociais de alguns alunos que têm projeto social, que é o CECEL ali no Recreio, tem o TUB com um projeto social fantástico também ali na Gardênia. Então, assim, quando eu vou ao Brasil, por exemplo, agora eu vou ficar 20 dias no Brasil, eu vou dar 10 aulas e vou trabalhar num camp de jiu-jitsu 7 dias. Então, eu vou a trabalho e vou ficar 3 dias com a minha mãe. Mas é isso, cara. Eu gosto de dar aula, eu gosto de estar no tatame, eu gosto de aprender. Esse contato com essa garotada nova também faz a evolução. E eu gosto de retornar um pouco para essa garotada, exatamente para o jiu-jitsu, que o jiu-jitsu, bem dizer, não precisa mais do meu retorno, mas retornar para essa garotada que precisa aí, e para os meus alunos, e para as pessoas que eu gosto, um pouco do que o jiu-jitsu me deu. Mestre, permite a última pergunta, a last one mesmo. Fique à vontade. A última. Você falou em garotada, eu vou falar de um amigo que eu tenho, já entrevistei várias vezes, também uma das figuras mais carismáticas, calmas, um gentleman, né? E ele te tem também como uma das figuras, sabendo da amizade,
sua com o pai dele, e também você passou muita coisa de jiu-jitsu para ele. Sempre quando eu converso com ele, ele cita você, né, que é o Ryan, e a gente está vendo a evolução do Ryan, ganhando os campeonatos, aquela coisa toda. É emocionante para você ver o Ryan vencendo esses campeonatos, e você viu ali ele em ação, né, testou ele ali, passou coisas para ele. O que você identifica nele, além de fisicamente ele ser idêntico ao pai dele, mas qual a característica no jiu-jitsu você acha que ele lembra o Ryan, e como que você vê esse garoto, né, que realmente é um fenômeno, a postura dele, realmente o garoto é um garoto de ouro? O Ryan, ele consegue colocar várias qualidades juntos, né? Eu inclusive jantei com ele sexta-feira passada, ele estava por aqui. Ele, cara, bondade, lealdade, ele é um garoto fantástico, um garoto de ouro. Qualidade, assim, vou dizer, do jiu-jitsu parecido com o do pai dele, acho que seria, os dois são bons, e a inteligência. O pai dele tinha um jiu-jitsu de muita explosão e muita velocidade. O Ryan, no jiu-jitsu, é diferente. O Ryan é mais... tem a velocidade mais lenta, né, muito ajustado. Uma característica que ele tem, que me lembra outros grandes campeões, é perfeccionismo. Ele quer melhorar, ele quer aprender, ele quer ser perfeito. E ele tem uma característica que eu já brinquei com ele, que é a teimosia. A teimosia a teimosia pelo perfeccionismo, vamos dizer. A teimosia dele de querer aprender, de querer ser melhor. E, cara, a gente estava lembrando esses dias do tempo que ele entrou lá com a gente, garotinho, né? Gordinho, a avó dele levava ele lá na academia no Brasil ainda. E, como você falou, acompanhei vários campeonatos aqui, principalmente na época que ele estava aqui na Flórida direto e nos mundiais. Esse último mundial não pude ir, mas no penúltimo, que ele foi campeão no marrom, eu estava lá. Sempre que eu posso, eu acompanho. Ele é uma das poucas pessoas que eu, quando vai lutar em algum lugar longe, eu ainda vejo um vídeo e tudo. Como eu te falei, eu não vejo muito vídeo, mas eu gosto de ver as lutas dele. Realmente eu sou torcedor e que eu já ajudei no que eu podia, mas ele sabe que eu estou aqui e a gente está junto. Poxa, mestre, obrigado aí. Realmente eu sei que seu tempo é super corrido, você ter arrumado esse tempinho para falar com a gente foi algo muito bacana aqui para o canal MMA Debate. Espero que você tenha gostado, mestre. Deixa aí seu recado final para os seus admiradores e fãs do jiu-jitsu aí no Brasil inteiro. Obrigado você, cara. A gente sempre dá um jeito de ter um tempinho, como eu te falei. É importante para quem está interessado e para os admiradores saber a história, né, cara? Às vezes, esses dias um aluno me ligou me falando que acha que a nova geração não conhece a história. Eu até entendo, cara. Tem gente que está no jiu-jitsu só por um tempo ou por acaso, entendeu? Mas realmente a pessoa que vai se aprofundar no jiu-jitsu, ela vai acabar conhecendo a história e sabendo, e no que a gente puder ajudar a transmitir um pouquinho dessa história que a gente viveu, é ótimo. É isso, cara. É um prazer estar aí, que as pessoas continuem, sabe, treinando jiu-jitsu com a cabeça aberta. E se você realmente quer ser professor de jiu-jitsu, você tem que gostar do processo de ser professor. Como você ser campeão, né? Você tem que admirar e gostar do processo de treinamento, do processo de ser professor de jiu-jitsu. Não adianta você querer ser professor de jiu-jitsu para chegar lá em cima e ganhar dinheiro, não. Até porque provavelmente você não vai ganhar muito. Você tem que gostar do que está fazendo. Esse é o primeiro ponto. Daí eu acho que você vai ser uma pessoa de sucesso. Na competição é a mesma coisa. Ninguém treina para ser campeão. A pessoa treina porque gosta de treinar. Ela vai gostar de treinar, vai ter prazer treinando, e o produto final vai ser o sucesso na competição. Então, acho que é bem parecido os dois, a competição e a parte didática de dar aula. Perfeito, mestre. Obrigado, um abraço. Pessoal, se inscreva aqui no canal MMA Debate, deixem o seu like. Boa terça-feira para todo mundo. Fiquem com Deus. Um abraço. Com Deus.